tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de conhecimentos pedagógicos. A prova está chegando, gente, então é preciso estar atento. Você fala, a prova está chegando, eu estou falando da prova dessa primeira que a gente tem agora, que é de Suzano, mas a gente está aqui se preparando para todas as provas, que essa é a proposta do curso. Vamos falar hoje de metodologia. Eu gostaria de começar a apresentar já, porque o assunto é longo e nós temos muita coisa para tratar. Nós vamos falar de metodologias de ensino, e esse é um assunto que dá pano para manga, porque a gente fica confuso, às vezes, com tantas informações que se tem sobre metodologia. Vamos lembrar do tempo da faculdade, para entender que qualquer coisa que vai ser ensinada para qualquer um tem um jeito de ensinar. Então, isso é metodologia. São as ações que o professor desenvolve para ensinar. A maneira como ele organiza as atividades na escola. Agora, tem metodologias de variados tipos. Por quê? Porque os conhecimentos também são variados. Toda metodologia tem o mesmo objetivo: facilitar o aprendizado. Algumas metodologias a gente entende que estão ultrapassadas, como decorar. Hoje a gente vive um momento em que os professores assumem um papel diferente. O professor hoje é mediador, é facilitador. Os professores, eles já não são aqueles que sabem tudo lá na frente, diante do grupo de alunos. Vamos lembrar, então, um pouquinho, né? A gente fala muito em metodologia tradicional, que é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou expondo um assunto. E deste assunto que eu exponho agora, eu trago verdades que os autores da pedagogia nos ensinam e que vocês devem aprender pela minha transmissão. A gente vai fazer uns testes depois, e você fará muitas provas durante a vida. E nesses exercícios, você deve repetir coisas que você aprendeu na leitura, na aula. Isso é pedagogia tradicional. Há outras linhas de metodologia, como a pedagogia nova, que critica a transmissão de conteúdos, mas que coloca o aluno como mais ativo, mais autônomo na busca desse conteúdo. Dessa ideia de metodologia nova, a gente pode até tirar, a gente pode até tirar aqueles conteúdos que não fazem sentido para o aluno. Veja que, então, é uma ideia mais progressista se a gente compara com a tradicional. E uma pedagogia tecnicista é aquela que é voltada para que o aluno aprenda a fazer alguma coisa. Geralmente ligada, né, à expectativa do mercado de trabalho. O aluno vai ter que aprender a fazer determinada atividade. Sempre que a gente fala em tecnicismo, a gente lembra do Senai, do Senac, escolas que formam profissionais. E a gente tem uma outra linha de pedagogia, que é a chamada libertadora. É aquela que acredita na interação, no diálogo entre o educador e o aluno. E que é nesse processo dialógico, onde os dois lados têm peso e poder, que ocorre a dinâmica do aprendizado, o ritmo do trabalho. Certamente você já ouviu falar de tudo isso. Vamos aprofundar um pouquinho naquilo que a gente chama de metodologia tradicional, para você lembrar, já que metodologia tradicional é muito presente nas escolas todas do Brasil. É sempre uma interação, que pode ser na sala de aula, ou pode ser como essa nossa aqui, online. Tem o professor de um lado e o aluno do outro. O professor sabe alguma coisa e passa para os alunos.
Os alunos são avaliados ao final de cada período, geralmente com provas. O professor, ele busca saber com a avaliação se o aluno assimilou aquilo que foi explicado nas aulas. Veja que uma metodologia tradicional, ela envolve uma necessidade de memorização. Por isso os exercícios, para repetir os conceitos, memorizar. Então, a pedagogia tradicional, ela enfatiza a memorização e a reprodução daquilo que foi aprendido. E o que se contrapõe a isso? Uma metodologia ativa. Metodologia ativa é a expectativa que se tem do professor hoje. Quem que é ativo aqui? Basicamente, a gente vai ter como ativo o aluno, o aprendiz é ativo. Ah, que bom, Vanusa, que você chegou, viu? Estava me sentindo muito só aqui. Adiante. Uma metodologia ativa é aquela aonde a gente tem como centro dessa aprendizagem, não é mais o professor. O centro agora é o estudante. Ah, como assim? É o estudante que tem o papel principal numa metodologia ativa. A gente vai ver uma por uma. São várias formas de metodologias, todas elas chamadas de ativa. Resumindo, então, a gente vai ter uma contraposição entre a ideia de uma metodologia centrada no professor, a tradicional, e uma metodologia centrada no aluno, que é de viés construtivista. Essa palavra, né, no Brasil, na educação brasileira, ela faz muito sentido. Porque mais do que Waldorf, mais do que Montessori, é o construtivismo que influencia o caminho da pedagogia no Brasil hoje. Você já deve ter lido algumas coisas criticando o construtivismo. Tem muita gente que nunca leu Paulo Freire, e muito menos Piaget ou Vygotsky. Então, as pessoas não sabem o que é construtivismo, mas nós, professores, sabemos. É uma linha pedagógica que é muito aplicada no Brasil. Desde a época, né, da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, daquela ideia que é desenvolvida a partir dessa... Vamos ver como é que eu digo. Quando se falava da aprendizagem da língua escrita, a gente aprendeu com a Emília Ferreiro coisas importantes que ninguém desconfiava, como a criança aprendia. Estou falando de aprendizagem na alfabetização. E Emília Ferreiro estudou, né, como orientanda do Piaget. Então, ela vai trazer as ideias construtivistas para a América Latina inteira. E aqui no Brasil, isso toma um vulto muito importante. Ser um construtivismo na prática, a gente teria que ter pelo menos isso aqui, ó. Salas com menos alunos, professor mediador, alunos ativos, e o professor que faz o acompanhamento individual de cada criança. Porque, segundo o construtivismo, cada um só aprende a partir do que já sabe. Então, o professor tem que acompanhar um por um dos seus alunos. Voltando aqui. Metodologia tradicional, eu acho que você já entendeu e já reconheceu. Metodologia ativa, que é o que a gente divulga hoje, é o que está nas bibliografias cobrado do professor. Então, a metodologia que não é mais centrada no professor e sim no aluno. Professores capacitados, não no conteúdo dele, como é no ensino tradicional, mas na ideia de educação integral, que não tem nada a ver com ficar o dia inteiro na escola. Educação integral no sentido de que o educador, ele enxerga o aluno como um ser completo. O trabalho, ele é em equipe.
E como você também está ligada na legislação, hoje a gente fala em competências, desenvolver competências. Lembrando, competências, qualquer competência é um conjunto de habilidades. O aluno constrói, numa metodologia ativa, o seu conhecimento. Por isso que eu estava falando de construtivismo agora. Então, tem tudo a ver com construtivismo. O aluno desenvolve habilidades, atitudes para que ele adquira competências. Uma metodologia ativa, o estudante é ativo e a avaliação agora ela é formativa. Tudo que você faz lá na escola é método de ensino. Tudo. Aula expositiva é método de ensino. Projeto é método de ensino. Estudo dirigido é método de ensino. Trabalho em grupo, estudo de caso, estudo do meio, solução de problemas. Agora você tem que pensar nisso aqui em relação a uma tabelinha como essa. Entende que alguns métodos, como a aula expositiva, por exemplo, obviamente, ela se liga com a pedagogia tradicional. E as outras ideias, elas têm uma relação com uma metodologia ativa. Aí você fala, ué, mas eu dou aula expositiva, mas eu também dou trabalho em grupo. Sim, a gente usa métodos variados para trabalhar. E não tem nada de errado nisso. É importante que o educador identifique e entenda o que ele está fazendo. Eu disse que agora o professor tem que dominar e trabalhar com metodologias ativas. Vou reforçar bastante essa ideia. Ativo é o aluno, o professor deixou o centro desse processo e agora quem foi para o centro foi o aluno. O professor é apenas um mediador. Então, a gente tem aqui o seu aluninho, vou desenhar um aluninho aqui. Está aqui o seu aluninho bonitinho. Ia fazer um chapéu nele, mas não consegui. Fiz. O seu aluno está aqui. O que você quer ensinar para ele está aqui. Um conhecimento novo, conjugar o verbo. O professor tradicional, o que ele faz? Ele vai lá e explica, ele vai lá e conjuga o verbo na lousa, mostra para o aluno. E quer que o aluno conjugue o verbo do mesmo jeito que ele fez. Reproduza aquilo. Isso é pedagogia tradicional. Agora, numa metodologia ativa, entre o aluno e o conhecimento, tem um professor. Por isso é que ele é mediador. Vou colocar aqui um M de mestre. No meio, mediador. Ele não é mais o dono do conhecimento como a gente enxergava no passado. Mas ele vai levar ativamente esse aluno até o conhecimento. Ah, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso dando ao seu aluno tudo que está aqui, ó. O que você vai dar para o seu aluno? Autonomia. Ele trabalha em grupo. Ele tem que se engajar nesse grupo. Ele tem que refletir. Ele tem um problema para solucionar. Não é você que vai solucionar para ele. Porque você está aqui, ó. Você é o professor mediador. Quem está no centro do processo é sempre o aluno nessa ideia. Tirou o professor do centro do processo. E nós não perdemos nada, gente. Isso é uma ideia equivocada. São várias formas, né, de aplicar metodologias ativas. Por exemplo, alguns autores defendem uma metodologia baseada na resolução de problemas. Ué, o que é isso? É você começar a trabalhar determinado conteúdo apresentando o problema. Não importa qual é o conteúdo.
Você apresenta o problema e coloca para os seus alunos algumas ideias, para que ele analise o problema e busque uma solução. Ele vai precisar de livro, ele vai precisar de caderno, ele vai precisar de computador, de internet, mas ele vai trazer o problema resolvido. Ah, ele vai trazer o problema resolvido? Vai. E se ele errar? Lógico que ele erra. Todo mundo erra para aprender. Piaget falava do erro produtivo. O aluno tem que estudar, tem que entender o problema, estudar e apresentar. Isso é uma metodologia, serve para qualquer matéria, gente. Outra metodologia ativa, chamada de sala de aula invertida. Essa aí é muito interessante. Ela faz com que o aluno aprenda a estudar sozinho, ser autodidata. Porque a explicação do professor só vem depois que o aluno estudou aquela matéria. Então, você, professor, você orienta o seu aluno com antecedência, que haverá uma aula sobre determinado assunto. E diz o que o aluno deve trazer para a aula, o que ele já deve saber. E ele tem que se munir de ferramentas cada vez mais aprofundadas para participar dessa aula. Por isso que chama sala de aula invertida. Quem vai dar aula é o aluno. Aí você está lá, né? Você, professor. Você está lá no meio, avaliando. Avaliando não só o conteúdo, mas se eles são colaborativos, se eles são proativos, se eles de fato estudaram o que foi proposto. Funciona muito bem, gente. Com alunos de Fundamental 2, que foi onde eu apliquei, um sucesso. O aprofundamento é muito maior do que com a metodologia tradicional. A Zilda chegou, a Eva, o Heitor. Ai, que bom, gente. Que bom, fico feliz de ver e eu estou aqui à disposição se houver qualquer dúvida sobre metodologia. Só falar, tá? Já ouviram essa palavra? Gamificação? De game, né? Jogos, videogame. A ideia aqui nessa metodologia ativa é que, ao invés de reclamar dos jogos, a gente aprenda que eles podem servir. Porque os jogos, além de ensinar inglês aos nossos alunos com muita efetividade, ele também, inegavelmente, aumenta o poder de raciocínio, a motivação, o pensamento crítico. Isso é comprovado. A gente tem que usar isso a nosso favor. Como? Desenvolvendo projetos. Você fala, como que é isso? Eu vou inventar jogo? Pode ser. Com certeza, os alunos ficam muito mais engajados com esse tipo de proposta de aprendizado. Mas a maior vantagem, né, de trazer games para a sala de aula é o feedback. O jogo, ele tem o resultado imediato. Quem joga sabe, você começa a jogar, sei lá, qualquer jogo que você jogue no seu celular, no computador, ele tem o resultado imediato. Você ganha, você perde, você passa de fase, você acumula pontos. Então, isso é muito interessante, porque os jogadores, eles descobrem na hora. Então, se esse jogo visa um aprendizado, é na hora que se percebe isso. Às vezes, né, você pode estar pensando assim, mas, poxa vida, está tão longe da minha vida dentro da escola. Pode ser. Mas eu já vi professores mais jovens que eu, devo confessar, que conseguem desenvolver projetos com jogos.
junto com os alunos. E isso faz com que o aluno fique muito mais engajado. Então, é uma metodologia ativa. Vamos voltar a discutir isso aqui. Ó. Hoje, a gente trabalha para desenvolver habilidades que devem criar competências. Veja, saber cozinhar é uma competência. Para saber cozinhar, você precisa fazer muitas coisas, como picar cebolas, lavar os alimentos, temperá-los, saber mexer com o forno, fogão. O que eu falei agora? Saber ligar o fogão, saber temperar o bife. São habilidades. Se eu juntar essas habilidades, eu crio uma competência. Competência, cozinhar é uma competência. Então, para cozinhar, eu vou ter que pegar tudo aquilo que eu sei, todas as habilidades que eu tenho, e tentar fazer o jantar. Para fazer um jantar, eu preciso mobilizar o que eu sei com as minhas habilidades para desenvolver. Então, nós, professores, lá da escola, a gente está o tempo todo desenvolvendo habilidades. Por exemplo, somar. Somar é uma bela de uma habilidade. Se você somar, subtrair, multiplicar, dividir, poxa, você agora já tem uma competência matemática. Então, competência é um conjunto de habilidades. A escola tem que lutar para desenvolver competências. Eu vejo muito na questão do professor. Ó, eu sou professora faz 40 anos. Para ser professora, eu acho que tem que ter muitas habilidades. Ler bastante, ser estudiosa, gostar das crianças, dos adolescentes, ser criativo. Muitas habilidades. Mas se eu reunir todas essas habilidades, eu tenho competência para ser professora. Mas você vê que isso é complicado, porque às vezes você tem umas e não tem outras. E a educação serve para desenvolver o que falta. Acabou ainda as metodologias ativas, não. Olha mais essa aqui. Que ideia interessante, né? Quando Gardner apareceu com essa ideia, para mim, foi um achado. Por quê? Porque eu ficava muito encasquetada com o fato de que eu tinha alunos que não iam bem na escola, mas que eu percebia terem grande inteligência. Foi só quando eu li esse livro, Inteligências Múltiplas, que eu entendi. Sabe aquela sacada importante? O que eu entendi? Que inteligência é uma capacidade para alguma coisa. Veja, o borracheiro que troca o meu pneu, ele não tem mestrado, ele não é concursado, ele não tem os livros que eu tenho lidos na minha mente. Mas ele trocou o pneu, ele sabe fazer uma coisa que eu não sei fazer. Isso é um tipo de inteligência. Aí você fala assim, Selma, mas você pode ir lá e aprender. Eu sei, ele também pode ir lá e estudar tudo que eu estudei. E teve uma longa fase na minha vida em que eu dei aula para atletas. Atletas brasileiros, muito jovens, que iam fazer carreira no exterior e precisavam de aulas de reforço, porque eles precisam sair do Brasil com o histórico escolar azulzinho. E aí eu vi aqueles meninos jogando bola, né? Porque eu ia dar aula no centro técnico dos clubes, e eu vi aqueles meninos jogando bola e ficava encantada com a habilidade que eles tinham ali na quadra. E aí eu ia ensinar português, matemática, ciências, história, geografia. E eu vi o quanto era difícil para eles. Mas aí, estudando, eu entendi. Entendi o quê? Eles tinham uma inteligência
corporal sinestésica, que eu nunca tive. Uma capacidade. Você tenta imaginar, pensa rápido, um atleta, um jogador de futebol, quando ele decide tocar a bola para o gol. A velocidade do pensamento dele ao tomar uma decisão desse tipo. É fantástico. Por que ele ia mal na escola? Porque a escola só valoriza um tipo de conhecimento. A escola só gosta do conhecimento que a gente chama de acadêmico. Por isso que eu me dei bem na escola. A escola, ela gosta de quem lê livros. Eu adoro ler livros. A escola, ela gosta de quem se submete. Eu sempre fui muito obediente. Mas eu ia mal de matemática porque faltava isso aqui, ó. Eu não tinha essa inteligência que me possibilitasse fazer equações complexas, fazer cálculos. Ah, não tinha, nunca tive. Ó, tinha essa aqui, ó, que a escola gosta muito também, linguística. Eu sou boa de escrever, porque eu gosto de ler. Se você conhece alguém que domina a música, você também tem que concordar comigo que é uma inteligência fantástica. Entender aquelas notas, os arranjos, saber trocar instrumento, ser afinado. É uma inteligência que também me falta. Algumas pessoas são capazes de ficar um tempão observando plantas, pássaros. Também é inteligência. E aqueles, geralmente os maridos, que sabem se orientar com toda facilidade diante dos mapas, dos espaços. Também é uma inteligência. E essa aqui, ó, tão valorizada hoje em dia. Saber se relacionar com as pessoas, com empatia. Porque isso é super importante. A pessoa vai ter relacionamentos saudáveis, porque ela tem uma inteligência interpessoal, ela entende o outro. Olha, essa aqui é interessante. Outra inteligência, a intrapessoal. Algumas pessoas se conhecem muito bem, se analisam, refletem sobre o que são e o que fazem, e isso as faz mais autônomas, independentes. As pessoas são diferentes, as inteligências são diferentes, e a gente tem que lutar para melhorar em todas. Mas cada pessoa pode ter a sua mente voltada mais para uma questão do que para outra. Eu gosto desse exemplo aqui, né? Porque ele mostra aqui, né? Um artista pintando, um professor dando aula, é um tipo de inteligência, uma psicóloga ouvindo o seu paciente, uma pessoa que é autônoma, que é autodidata, que vive ficar bem consigo mesmo, é um tipo de inteligência. E assim por diante. Você fala, e daí? O que isso tem a ver? Tem a ver que o professor ele tem que dominar esse conhecimento para respeitar as características dos seus alunos, uns diferentes dos outros. Porque quando a gente conhece as várias inteligências e respeita isso no nosso aluno, o nosso olhar de avaliação muda. Vamos voltar a falar de metodologia ativa. Eu falei dessa, quero falar um pouco mais.
Eu falei que uma aprendizagem baseada na resolução dos problemas, PBL, ela é sempre assim. O professor chega com o problema, descreve o problema. Pode ser um problema político, um problema de meio ambiente, um problema de matemática mais complexo, e começa junto com os alunos a identificar esse problema. Isso é importante, porque é isso que vai fazer com que o problema seja algo que possa ser resolvido. Tá, você não pode chegar para a tua turma de 5º ano e querer que eles decidam se pode haver vida em Marte. Não, o aluno do 5º ano não consegue resolver esse problema. Então, tem que ser um problema que tenha alta possibilidade de ser resolvido. E junto com o aluno, a gente observa, analisa e deixa que o aluno busque, não sozinho, em grupo, a solução, a resolução do problema. O aluno vai apresentar o resultado de tudo isso. E é isso que você vai avaliar. A chance de o problema estar resolvido de várias formas diferentes é muito grande. Você dá ao aluno a possibilidade de ele usar todas as inteligências. Por isso que é um trabalho de grupo. A gente está o tempo todo aqui fazendo esse paralelo da metodologia tradicional com a metodologia ativa. A metodologia tradicional é assim: eu digo a você uma coisa, quero que você memorize. Tá? Eu disse para você que Paulo Freire é o educador brasileiro mais relevante. Eu quero que você guarde essa informação. Porque depois eu vou te perguntar qual a importância de Paulo Freire. E você vai me responder que ele é o mais importante educador brasileiro. Percebe que, dessa forma tradicional de ensino, eu não deixei você fazer nada? Eu comecei dizendo que você tinha que saber isso. Você memorizou, e quando eu te perguntei, você disse. Se eu estivesse usando essa aprendizagem baseada em situação-problema, eu começaria essa mesma aula dizendo assim: será que o Brasil tem algum expoente da educação de maior destaque? Porque se tiver, nós precisamos saber. E aí você vai com o seu grupo achar uma resposta. Entende a diferença? Eu não disse que é para você ir atrás do Paulo Freire. Eu não posso dizer. Talvez você venha com outro nome. E aí você vai ter a oportunidade de, junto com o seu grupo, justificar como é que vocês resolveram o problema. Alguém quer me perguntar alguma coisa, gente? Está tudo bem. Estamos estudando metodologia e contrapondo a metodologia tradicional de ensino com as metodologias ativas, que é o que está sendo exigido hoje do professor. Tenho certeza que você já viu essas imagens tão comuns na internet. Como é que é o ensino tradicional? A gente quer que o aluno estude, que significa basicamente ler e fazer as tarefas que você mandou. Porque durante a aula ele é passivo. Ele escuta, como você está fazendo aí do outro lado da tela. Se a gente inverte isso e coloca o aluno no centro da aprendizagem, ele vai estudar antes, como ele quiser.
ele vai participar ativamente da aula, seja num projeto, seja em círculo discutindo umas ideias. E depois ele vai ter que ter uma forma de aplicar o que ele aprendeu. Aí você fala, ué, e cadê o professor? O professor está o tempo todo ali. Ele é o facilitador, ele é o mediador. É o professor que traz as propostas. É o professor que observa, é o professor que analisa. O que a gente não tem mais é uma aula passiva. Acabou isso aqui, ó. A metodologia ativa nega isso aqui. O aluno, ele vai continuar tendo que estudar. Penso eu que mais. Em vez de fazer tarefa, fazer lição de casa, responder questionário, ele vai ter que, na aula, apresentar uma forma de aplicação do seu conhecimento. Veja, combina fortemente com essa outra coisa aqui, ó. Isso aqui vai combinar com isso aqui. Combinar com o quê? O ensino tradicional, ele valoriza muito a leitura e a escrita. O aluno prestar atenção na aula, ver, ouvir, observar. Então, até aqui, ó. Só até aqui. No ensino tradicional, que é um método de aprendizado passivo, o aluno tem que ler, tem que escrever, tem que observar, observar o professor dando aula, fazendo experiência, ver e ouvir o slide, o filme, a aula. São formas de aprendizado passivo. Quando a gente fala de aprendizado ativo, aí a gente está falando em discutir, praticar e ensinar. Ensinar o outro. Isso combina com isso aqui, principalmente quando você observa essas porcentagens. O que eu mais encontro na vida é professores me dizendo assim, eu estudo. E aí eu pergunto, como é que você estuda? E aí ele fala assim, eu leio. Gente, ler é a forma de aprendizado mais fraquinha que tem. Até porque você sabe, né? Às vezes a gente lê e esquece, confunde ou não entende. Aí tem os outros, né? Minhas alunas lá da pedagogia, elas falam assim, não, mas eu leio e eu faço resumo de tudo que eu leio. Melhorou um pouquinho, só um pouquinho. Aí, quando eu estou na aula, eu presto muita atenção ao que o professor fala, ao que ele mostra. Tudo isso compõe métodos de aprendizagem passivos e que, portanto, têm um resultado muito pequeno. E aí elas falam assim para mim, e eu vou fazer o quê, então? Aqui, ó. Discutir, participar ativamente de uma aula, ativamente, falando, participando, perguntando, dando ideia. Assim você aprende a fixar mais. Praticando. Ai, todo mundo aqui é professor, né? Me fala se não foi dando aula que você aprendeu. Foi dando aula que você aprendeu. Tenho certeza, porque você estava praticando. Aí, na hora da aula, você aprendeu muito mais do que quando você estava preparando a aula. E já que nós somos professores, esse aqui é o melhor método. Eu acho muito interessante na sala de aula que quando a gente sugere aos alunos que eles estudem com o colega, e sempre tem o colega que é o aluno mais preparado, e esse aluno mais preparado, ele pode ensinar o amigo. Quando esse aluno vai de ensinar o amigo, ele fica melhor ainda. Você já observou isso na sala de aula. Quanto mais você tentar ensinar o que você sabe para alguém, mais você vai saber. Não importa do que.
Entende isso? Não importa do quê. Quanto mais você vai aprender. Volta lá, para a gente ver de novo isso aqui. Isso é só para você entender que os métodos ativos, eles dão mais resultado. E se você tem alguma dúvida, é só você pensar na tua vida, nas coisas que você aprendeu, como você aprendeu. Dificilmente você se lembra daquilo que você aprendeu assistindo uma aula expositiva. Você fala, essa aula aqui, eu não vou esquecer tudo. Talvez. Aí tem como melhorar isso? Tem. Se houver alguma participação ativa sua. Veja, se você acabar de assistir essa aula aqui e for conversar com sua esposa, seu marido, seu colega de trabalho, falar, eu assisti uma aula lá no curso. E a pessoa fala, aula de quê? Você fala, falava de metodologia tradicional, metodologia ativa. Se você se esforçar para explicar, aí você vai fixar. Percebe a diferença? É muito, muito, muito eficaz isso. Você ser capaz de explicar o que você acabou de ver aqui. Você viu, você ouviu. Metodologia passiva. Mas quando você tentar ensinar alguém, ela passa a ser ativa. Gente, alguma dúvida sobre isso? Vocês estão tão caladinhos todos. Nesse momento, eu preciso que vocês me digam se tem clareza da diferença de metodologia tradicional, que é passiva, para as metodologias ativas. Além dessa clareza, você tem que ter também conhecimento de quais são as metodologias ativas. Que geralmente é isso que é cobrado em qualquer prova de concurso. Vamos voltar um pouquinho lá? Ó, aqui, ó. Quais são metodologias ativas? Agora há pouco estava falando daquela que é baseada na resolução de problemas. É uma metodologia ativa. Mas tem muitas outras metodologias ativas, todas de raiz construtivista. É esse slide aqui que eu estava procurando. Olha só alguns exemplos de metodologias ativas. Sala de aula invertida, quando o aluno pesquisa antes. O professor adianta o assunto e o aluno busca informações antes. Onde ele busca informação? Geralmente na internet. É aí a nossa oportunidade de ensinar para o nosso aluno que a internet tem sites confiáveis e outros nem tanto. Ele precisa aprender a pesquisar na internet. Aí ele foi lá, ele pesquisou sobre a vegetação do Brasil. Quando ele chegar na aula, ele deve trazer informações sobre o assunto. E aí a aula se torna uma conversa. Você fala, e eu vou fazer o quê? Você, professor, mediador, facilitador, você estará ali observando, corrigindo, avaliando. Mas a sala de aula está invertida. Quem está dando a aula, naquele sentido clássico, são os alunos, com o que eles prepararam. Isso já se vê em muitas escolas. A gamificação, isso eu já não vejo em muitas escolas. Por quê? Porque tem uma complexidade maior. O professor desenvolver um jogo ou aproveitar um jogo que já existe com finalidade pedagógica, mas também é uma metodologia ativa. Por quê? Porque o aluno vai entrar no jogo e no jogo ele vai aprender. E o professor, observando tudo isso, vai ter um feedback imediato. Passou de fase? Acumulou pontos? Ganhou, perdeu? O jogo tem isso. Outra metodologia que também já vejo nas escolas, aprendizagem baseada em problemas. Problemas que são
sugestão dos alunos também. Eles buscam e apresentam a solução. Você vai lá, que problemas? Problemas de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia, de política. Os problemas dos conteúdos escolares. Outro que eu também já vejo na escola, os projetos. Os projetos interdisciplinares que as escolas constroem. E a escola constrói e executa o projeto, com a adesão dos alunos. Eles vão apresentar o resultado. Tudo isso, gente, é metodologia ativa. E essas palavras você tem que saber para fazer a tua prova. Você fala, mas só tem isso, só decorar isso aí? Não, pode aparecer outro amanhã. É infinita a lista de metodologia ativa. Tá? Isso é o que está nos livros e na prática das escolas também. Por que eu falei de construtivismo há pouco com vocês? Porque o construtivismo é a base de tudo isso. Vamos lembrar um pouco do construtivismo. Ah, gostei, Heitor, do que eu li aqui de você. Nossa, muito legal. Os alunos acessam uma plataforma para leitura e ganham prêmios no aplicativo como no jogo. Isso é gamificação. Isso é uma prática de metodologia ativa. Aqui na minha cidade não tem ainda, mas vai aparecer. Pode falar, Heitor. Eu não estou ouvindo você. Boa noite, Pro. É a Jaiane. Oi, Jaiane. Você tá... Boa noite. Já agora que eu vi, não é, Heitor? Não, Jaiane, saiu um pouco e agora para de sair de novo. Abre o microfone. Agora eu vou. Boa noite, Pro. Boa noite. Voltou? Voltou? Agora dá para falar. Então, aqui na minha cidade a gente tem a plataforma que chama Elefante Letrado. As crianças acessam, aí eles têm uma meta de leitura e cumprindo essa meta, eles ganham um bônus que tipo dá para trocar por cartinhas, para eles personalizar a página, é bem interessante. Gente, tem muito que aprender nisso, né? Eu nunca vi esse tipo de coisa, Jaiane, eu nunca vi, porque aqui não tem. Então, para a gente é tudo novo, né? E eles já sabem mexer em tudo, né? E eles ficam assim, Pro, dá para trocar carta com um amigo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu falei, nossa, não sei nem entrar direito na plataforma, eles já sabem tudo. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de transformações muito profundas, mas é muito legal ver isso na prática. Porque você vê uma coisa, na outra rede você vê outra coisa, e a gente vê um movimento de avanço na pedagogia muito grande. E isso é importante. E o professor ele não pode ficar fora disso, porque a gente já ficou, eu diria que tem quase 10 anos que o professor está resistindo. Não pode resistir. É o mundo, gente. Avançou. A gente tem que estar ligado. Nessa parte aqui que eu falei do construtivismo, eu quero que você entenda que a base de todas as metodologias ativas é o construtivismo. Vamos recuperar um pouco essa discussão, daqui já já a gente vai fazer os testes. Mas isso eu acho que é fundamental. Pensa comigo. O Jean Piaget, biólogo, ele pesquisou o desenvolvimento das crianças. E com essa pesquisa, ele nos mostrou aquelas fases que cada criança vai se desenvolvendo. E que a cada fase corresponde
uma série de aprendizados. Então, o que o Piaget estava ensinando para a gente? Que o ser humano, ele aprende a partir dele mesmo. Primeiro eu aprendo uma coisa, aí depois que eu sei essa coisa, eu aprendo outra coisa. É uma sequência. Isso é bem interessante. Porque antes do Piaget, não havia assim, um conhecimento nesse sentido. Que a pessoa só aprende a partir do que ela já sabe. Nossa, que interessante isso, né? Aprende a partir do que ela já sabe. Se você já sabe costurar, ou vamos ser mais simples, você já sabe enfiar a linha na agulha, você está muito mais perto de aprender a pregar um botão do que quem não sabe. Entende isso? Primeiro você aprende a enfiar a linha na agulha. E aí fica fácil pregar o botão. Mas se você não souber colocar a linha na agulha, é difícil pregar o botão. Então, uma coisa depende da outra. São fases do desenvolvimento que vão compondo a aprendizagem. Isso é o Piaget. Passaram-se, né, tempos e a gente vai aprender com Vygotsky que não é só isso, que uma criança ela não se desenvolve só a partir do que ela já sabe. Porque tem um outro fator que você deve estar matutando aí na sua cabeça. O outro fator é a interação. Uma criança que tenha estímulo, ela esteja em contato com adultos e com outras crianças, ela aprende mais. Porque ela amplia a sua zona de desenvolvimento. Existe a zona de desenvolvimento do Piaget. Eu aprendi a enfiar a linha na agulha, por causa disso, agora você pode me ensinar a pregar o botão. Mas você percebe que, se depois que eu aprender a pregar o botão, se você quiser me ensinar a fazer uma barra, tá fácil. Tá fácil, eu já sei mexer com a agulha, eu já tenho habilidades com aquela ferramenta. Agora, e se você não quiser me ensinar? Se você não me mostrar uma costura, uma barra, eu não vou fazer aquilo. Eu nunca vi. Eu gosto sempre de pensar, gente, que o melhor pianista do mundo nunca se revelaria se ele não tivesse um piano. Então, contrariando é uma palavra ruim, acrescentando tudo que o Piaget me ensinou, eu aprendi com o Vygotsky que o ambiente, a interação, possibilita um desenvolvimento maior. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Tá, eu cheguei na idade de aprender a andar. Eu aprendi a andar. Biologicamente, isso faz parte do meu crescimento. Mas se eu estiver lá na creche e a minha professora me ensinar a, sei lá, rebolar, a andar para lá e para cá, fazer coisas diferentes com essa minha habilidade de andar, eu vou aprender? Vou. Ela vai estar me estimulando. Toda criança vai aprender a andar? Vai. Grandíssima maioria. Porém, aquela que for estimulada vai andar, vai dançar, vai pular, vai jogar bola. Aí, se você está pensando assim, mas a outra também, Selma, só que a outra pode demorar mais, se não tiver o estímulo. Então, o que a gente aprende com o Vygotsky é que a interação possibilita a ampliação da aprendizagem. Fechando essa conversa é assim. Você sabe alguma coisa. Isso está dentro do teu campo de desenvolvimento real. Você quer aprender outra coisa, que está próxima.
zona de desenvolvimento proximal. Se você tiver alguém que facilite esse contato, você vai avançar mais rápido. Pensa comigo agora, gente. Todo mundo não te fala que a criança que vai para a creche avança muito? Nossa, a gente que é mãe fica doida. As crianças da creche, gente, com 2 aninhos, se alimentam sozinhas. As crianças da creche ajudam o coleguinha. Sabe o coleguinha que caiu? Quando você vai olhar para ver o que aconteceu, o outro coleguinha, de 2 aninhos também, deu a mão para ele levantar. Ele aprendeu isso observando as atitudes da Pro, observando a equipe de educadores. As crianças da creche são incomparavelmente mais desenvolvidas do que as crianças que não vão à creche, na mesma idade. Qual é o milagre? Nosso trabalho, o estímulo do professor, a convivência, a possibilidade de estar com outras crianças aprendendo. Então, a interação, ela possibilita a ampliação do conhecimento. Falei tudo isso para você entender, porque nós somos construtivistas. Porque nós acreditamos que cada ser humano aprende a partir do que já sabe. Mas a gente sabe que a educação escolar amplia essa possibilidade enormemente. Nenhuma família, nenhuma casa, nenhum apartamento pequeno, as casas hoje são pequenas, as famílias trabalham. Elas não podem dar o mesmo estímulo que a escola dá. Então, o aprendizado é restrito. É uma coisa muito interessante. Hoje eu fui numa creche. E lá na creche que eu fui hoje, tinha um pé de pitanga e um pé daquela ameixa amarela. E as crianças podiam comer livremente. Fazia parte do projeto lá. E parecia que as frutas eram muito azedas, porque as crianças faziam caretas ao comer aquelas frutas. Aí eu achei estranho. E aí eu falei com a coordenadora. Aí a coordenadora falou, experimenta falar para elas que elas não precisam comer. Aí eu falei para a menininha, eu falei, ó, tá ruim. A menininha fez assim para mim, nem falava ainda, gente, a menininha fez só assim para mim. Eu falei, muito ruim, ela confirmou. Aí eu peguei e estendi a minha mão para dizer para ela, então devolve, põe aqui, vamos jogar no lixo. Ela enfiou na boca. Aí você fala, onde que uma criança aprenderia a comer um alimento saudável, porém azedo, em casa? A avó já teria tirado aquilo. E isso é aprendizado. Olha, nós adultos lutando para melhorar os nossos hábitos alimentares. Entende? O avanço, o estímulo é gigantesco. Dito isso, a gente pode começar a fazer uns testes para ver se vocês entenderam. Somos construtivistas. Na verdade, nós somos socioconstrutivistas, herdeiros do Vygotsky e do Piaget. Nós defendemos metodologias ativas, porque sabemos que quanto mais ativo, protagonista o nosso aluno for, mais ele vai aprender. Isso vale para o aluno e vale para nós também. Então, vamos lá aos testes para ver se você entendeu mesmo. Chegando já. Teste 1. A respeito das metodologias ativas, assinale a alternativa incorreta. Vamos ler com calma, pensar em cada uma delas. Começar vendo essa letra A. Metodologias ativas são formas de desenvolver
processo do aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. Será que isso é certo? Você está procurando a incorreta, né? Então, você me diga se isso te parece correto ou incorreto. Isso está correto, gente. Por que está correto? Ué, nós não sabemos o que o nosso aluno vai ser. Ele pode ser profissional de qualquer área. Então, uma metodologia que a gente usa na escola tem que servir para futuros profissionais de qualquer profissão. Tá, vamos escolher, achar uma incorreta agora. E a B? A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos de estudante. Ah, essa tá linda, né? Certinha, certinha. E a C? Uma das metodologias ativas utilizadas dentre elas, né, está a problematização, que tem como objetivo instigar o estudante mediante problemas, pois assim ele tem a possibilidade de examinar, refletir, posicionar-se de forma crítica. Então, é uma metodologia de resolução de problemas. A gente acabou de ver que isso é uma metodologia ativa. Só nos resta a última. Vamos ver se a última está errada. É um formato de ensino que segue as diretrizes de extrema disciplina na sala de aula, uma vez que o docente é posicionado como detentor do saber e do conhecimento. Bem errada, né? Então, é a letra D que é a incorreta. A letra D combina com metodologia tradicional. Vocês repararam nisso, gente? Que as metodologias ativas, elas rompem com essa ideia de disciplina na sala de aula. A disciplina é o que você tem que fazer para conseguir o que você quer. A metodologia tradicional chama de disciplina o aluno ficar quieto, ficar ao passivo ouvindo. Nenhuma metodologia ativa vai ter essa disciplina. Então, a letra D está bem erradinha. É a incorreta. É essa que você tinha que ter colocado. Se vocês quiserem, gente, colocar no chat as suas opiniões, porque eu vejo aqui que a Eva e a Vanusa acertaram. Teste fácil esse, mas eu queria que vocês fizessem, né? Tentassem. A gente ainda tem 1 hora de aula, dá tempo tranquilo de pensar. Vou dizer outro agora. Aqui está perguntando, assinale a única alternativa que não apresenta um tipo de metodologia ativa. Bem fácil essa, né? Mas eu vou ver se vocês responderam, vou deixar vocês lendo aí, quero ver a resposta. Ah, Vanusa, muito bem. Muito bem, muito bem. A Vanusa já fez, já acertou. Ó, isso aqui não tem nada a ver com metodologia ativa. Tá? Se um aluno, pela deficiência, necessita de um intérprete de Libras, isso não muda a metodologia. Agora, as outras que estão aqui, ó, as outras que estão aqui, aprendizagem baseada em problemas, sim, é metodologia ativa. Sala de aula invertida, sim, é metodologia ativa. Aprendizagem baseada em projetos. E agora eu convido vocês a pensarem
Porque você tem que saber isso, na diferença entre essas 3 propostas de metodologia ativa. A sala de aula invertida é aquela na qual o aluno se prepara antes, pesquisa antes, busca informação antes para participar da tua aula. Essa é a parte dele, ativa. Aprendizagem baseada em problemas é quando você, junto com seus alunos, escolhem problemas da realidade. É interessante que às vezes as pessoas falam, mas como é que é isso? Por exemplo, eu assisti o trabalho de uma professora que ela, com a ajuda dos alunos, definiu o seguinte tema: por que que as pessoas adultas criticam tanto o funk? É claro que essa sugestão veio das crianças, que gostam da batida do funk. Esse era o problema. O problema era por que os adultos não gostam de funk. E o resultado foi fabuloso. Porque primeiro que eles descobriram, né, pesquisando, que tem muito adulto que adora funk. Segundo, que eles entenderam que o problema do funk está ligado ao tipo de letra, ao preconceito. Não, fizeram muitas descobertas a partir desse problema. E o mais legal é que, a partir disso, a professora orientou que eles descobrissem que outros tipos de música esses adultos que não gostam de funk gostam. E aí os alunos tiveram que trazer para a sala de aula, quando expuseram, né, o problema, outras expressões musicais. E aí teve sertanejo, teve rock, teve de tudo. Mas você vê o quanto que se aprendeu a partir de um problema tão simples. E o projeto? O projeto é algo definido no coletivo da escola, porque ele envolve interdisciplinaridade. Mas o projeto, ele tem que ser um projeto de metodologia ativa, que o aluno traga o conhecimento, que o aluno pesquise, aprende, expõe o que ele aprendeu, discuta com os colegas, amplie. Vamos à outra. Teste 3. Consequências da aprendizagem em uma metodologia de ensino tradicional. O que é que vocês vão colocar aí? Vou esperar vocês tentarem fazer, gente. Quais são as consequências da aprendizagem numa metodologia tradicional? Se você já sabe, então você vai saber que só uma aqui está errada. Tem que prestar atenção nisso, né? Você está procurando a errada. Exceto, é errada. Aí, gente, muito bem. Pode falar, Vanusa. Ô, professor, eu estou trabalhando numa escola agora, é de educação infantil, mas eu estava escutando você explicando, eu não sei, eu acho difícil incluir essas metodologias na educação infantil, mas lá na escola, a gente trabalha, plano investigativo, eles chamam de plano investigativo. A gente olha qual que é o assunto que está em foco dentro da sala, o que que as crianças estão conversando, sobre o que elas estão falando mais, e aí, em cima disso, a gente monta um plano investigativo. Aí o professor vem com perguntas em cima daquele
tema, entre aspas, escolhido pelas crianças, né? Por exemplo, se naquele momento as crianças estão falando muito sobre lagartixa, a gente pega a lagartixa como tema central. E aí o professor lança perguntas, que aí, junto com as crianças, a gente vai trabalhar uma investigação para descobrir as respostas às perguntas que o professor gerou a partir daquele tema central das crianças que elas trouxeram. Isso se encaixaria em algum tipo de metodologia? Sim, nossa, fiquei feliz de ver, Vanusa, o que você falou. Isso aí, né, se encaixa aqui, ó. Quer ver? Eu quero até voltar. É uma aprendizagem baseada na resolução de problemas. Então, a lagartixa é o problema, digamos assim. O que pode estar causando, talvez, um mau uso da metodologia na escola? Não sei. Porque, ó, olha como é. Primeiro, você falou que o professor identifica o problema. Vai identificar, conversando, observando na sala de aula, com o que as crianças estão preocupadas, né? Do que elas estão falando. Elas estão falando de lagartixa. Tem que haver a proposta de um problema. Aí você fala, mas que problema? Ah, sei lá, de onde vêm as lagartixas? O que comem as lagartixas? Lagartixa é bom ou não é bom? Tudo isso é problema. É isso que vai ser passado para as crianças. Isso só deixa de ser uma aprendizagem baseada na resolução de problemas se o professor fizer tudo sozinho. Aí está errado. Tá? Se essa metodologia da sua escola envolve que a criança vá atrás das respostas, pode ser conversando com a mãe, com a avó, com qualquer pessoa, se ela procurar as respostas na vida real dela, é aprendizagem baseada na resolução de problemas. Porque dependendo da idade da criança, ela não vai pesquisar no Google, ela não sabe ler, mas ela pode perguntar. Entende isso? E aí ela já vai estar sendo envolvida numa metodologia ativa, que nesse caso, do jeitinho que você descreveu, é a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Gostei demais disso aí também, viu? Eu acho que são coisas muito interessantes que vocês trazem. Tem que falar mesmo, porque é só falando que você identifica na realidade. E aí, se você faz isso, você não vai esquecer mais. Eu confesso, professora, que eu estou tendo uma certa dificuldade, porque eu nunca trabalhei desta forma, né? Tenho pouco tempo na área, só tenho 2 anos na área, e eu nunca trabalhei desta forma. Então, eu estou tendo um pouco de dificuldade, embora eu achei muito interessante, porque a gente trabalha em cima de um tema que para as crianças é interessante, é algo que, digamos que foi escolhido por elas, né? Como estava sendo muito falado na sala sobre esse assunto, a gente trabalha em cima desse tema, então foi algo escolhido por elas. Eu confesso que é mais difícil. Sim. Do que quando a gente já vem com um tema pronto para eles. Eu concordo que é mais difícil, Vanusa. Eu concordo que há temas especialmente espinhosos, tá? Porque a lagartixa foi um tema legal, um tema fácil. O funk, que eu via o trabalho, a professora ficou muito preocupada, porque ela não sabia até onde ia, a que crítica que ela sofreria, tanto da escola como das famílias, porque ela estava abordando aquele assunto. Mas a gente não pode ter medo, né? O nosso aprendizado passa por essa coragem. Coragem de assumir uma metodologia. A partir do momento que você entende o que você está fazendo, as ameaças somem. E o nosso aprendizado se amplia. Porque se... Veja que de lagartixa, daqui a pouco, você já vai estar no jacaré. Você fala, como assim? Porque as crianças, uma criança pode chegar para você e falar assim, professora, mas eu vi que a lagartixa parece com jacaré. Aí a questão fica muito mais interessante. Vamos descobrir por quê?
Havia uma turma também, essa era de 4º ano, onde a professora, o problema era assim, por que que tem, no caso, né, da escola, por que que tinha pouca gente negra nas escolas? Uma menina negra propôs esse problema e os colegas toparam. E saiu um trabalho fabuloso, né, que envolveu história, que envolveu ciências, e foi no nível de aprofundamento das crianças que eu nunca tinha visto no 4º ano. Mas só foi possível porque havia um problema real que as crianças queriam, de verdade, entender. E é a mesma coisa, seja a lagartixa, seja o funk, ou seja a presença de negros na sala de aula. E as crianças sugerem coisas assim muito doidas. Eu vi também um outro, por que que eles não tinham professor homem? Numa escola só tinha professoras. Olha que discussão mais interessante para trabalhar, para pesquisar, para perguntar para o pai, para a mãe. Por que que tem pouco professor homem? A gente sabe. Mas as crianças precisam aprender. Gente, é para vocês ficarem à vontade. Já fizemos teste 3, vocês acertaram, né? O teste 3, vocês acertaram colocando a letra C. Tudo aqui é consequência do ensino tradicional. Qual é a exceção? Desculpa, gente, desculpa. Eu acho que eu estou com sono. Desculpa, fiz errado essa, porque eu não li. Qual que é a exceção aqui? Vou ver o que vocês responderam, porque acho que eu errei e vocês acertaram, né? Aí, que vergonha, hein? Vocês acertaram mesmo, mas só porque eu li rápido, tá? Não façam isso no dia da prova, não. Tudo é consequência de uma metodologia de ensino tradicional, exceto, resposta correta, letra A. Porque interativo é envolvimento do aluno com o tema. Para construir o conhecimento, ele interage. Agora a gente sabe o quanto metodologia tradicional distancia conteúdo e realidade. Quantas vezes você lá na escola, eu lembro dos livros que eu lia. Eu lia livros. Gente, eu não entendia nada. Me faziam ler livros clássicos de literatura estrangeira quando eu tinha 11, 12 anos. Eu sabia ler, eu lia, não entendia nada. Eu li um livro, você deve ter lido também, pelo menos quem for mais velho aí já leu, chamava A Mão e a Luva. Nossa, é um clássico da literatura, esse brasileiro. Eu não entendi nada. Eu lembro que eu ainda conversei, falei assim, mas eu não, entendi, não vi nem mão nem luva. Adulta, eu reli o livro e entendi tudo. Então, o ensino tradicional, ele tem isso. Ele distancia o que você está estudando, o conteúdo da tua vida. É claro que uma criança pequena tem interesse por lagartixa. Sim, ela tem. Agora, ela não vai ter interesse sobre a sociedade burguesa do século passado. Então, é preciso que o conteúdo que a gente trabalhe tenha nexo com a realidade do nosso aluno. Isso só é possível numa metodologia ativa. Metodologia tradicional. A aquisição de conteúdos sem significados. Se você se esforçar aí agora, você vai lembrar de coisas que você sabe, que você decorou, que nunca serviu para nada. Eu sei o valor do π, 3,14. Eu sei uma fórmula de química. Eu sei teorema de Pitágoras. Eu não sei o que você sabe. Eu sei que tem um monte de coisa que você sabe
que você não sabe o que significa nem para que serve. Entende isso? E quando você não sabe o que significa nem para que serve, não tem significado. Quanta coisa, né? A escola ensina para gente que não tem significado nenhum. E, por último, essa mais óbvia aqui, memorização do currículo. O que é isso? É de tudo. Você decorou tabuada, você decorou conjugação de verbo, decorou que eu sei. Você decorou tantas coisas. Decorar não é entender. Né? O conhecimento decorado, às vezes, ele carece totalmente de sentido. Vou fazer um teste. O 4 agora, que é a principal diferença entre a metodologia tradicional de ensino e as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Qual que é? Olha, veja que você tem que ler com muita atenção. Está pedindo a principal diferença. Está dizendo que é a única, mas é a principal. Queria que você lesse e tentasse responder. Cadê as respostas? Já deu tempo de ler? Ah, Vanusa sempre rápida. Vamos ver se tem mais alguém. Tenta aí responder, Eva. Já leu? Ah, muito bem. Olha só. A professora fica contente. Então, vamos entender primeiro por que, que as outras estão erradas, né? Vamos pegar as erradas aqui, vamos lá. Marcar as erradas. Começar na D. Vocês acertaram. A D diz assim: a metodologia tradicional baseia-se exclusivamente em avaliações orais, enquanto as ativas, avaliações escritas. Isso é uma bobagem. Por que bobagem? Porque não importa a metodologia que você use. Importante diversificar as avaliações. Então, isso não é diferença. Você pode ter uma avaliação oral ou escrita em qualquer metodologia, individual ou em grupo, em qualquer metodologia. Entende isso? Então, isso não é diferença. C. As metodologias ativas promovem a competitividade, enquanto a tradicional promove a colaboração. Ao contrário, né? É a pedagogia tradicional que coloca os alunos querendo tirar nota 10. A pedagogia ativa, ela faz os alunos trabalharem coletivamente, um ajudando o outro. É muito interessante, isso também favorece imensamente a inclusão do aluno, porque num grupo de trabalho, um aluno que tenha, vamos dizer assim, um perfil diferente. Eu tinha um aluno com uma deficiência intelectual. Não era muito grave, mas ele tinha deficiência intelectual. E nos trabalhos em grupo, ele tinha sempre um papel muito importante, dentro da limitação dele. Se as provas fossem do tipo tradicional, individual, provavelmente o desempenho dele seria muito inferior. Mas no grupo, ele trabalhava muito bem. E a B, por que está errada, né? Tá. Besteira, né? Gente, você pode usar a tecnologia em qualquer metodologia também. O fato de você levar um Chromebook para a sala de aula, para o teu aluno pesquisar no Google, isso não significa
metodologia ativa, tá? Pode ser a mais tradicional do mundo. Você só levou um recurso tecnológico para a sala de aula. Você acredita que eu já vi professor levar Chromebook para a sala de aula, computador, com acesso à internet, para o aluno fazer cópia? Ah, não leva susto não, gente, tem muito disso. Cópia é metodologia tradicional. Aí o professor manda todo mundo abrir o notebook no site tal para copiar exercício. Então, ele está usando a tecnologia para a metodologia mega tradicional. Entende? Que não é o computador, não é a internet que revoluciona metodologia. Isso é importante. Ah, o que revoluciona? Você. Professor revoluciona tudo. Nada na educação vai sem a adesão do professor. É por isso essa dificuldade tão grande que todas as redes têm de inovar. Porque é o professor que pode fazer isso. Tem 2 testes 5? Ah, não, entendi. Que ele é mais longo. Considerando a diversidade de habilidades dos alunos, as inteligências múltiplas podem ser integradas de forma eficaz na prática educacional. Quando os educadores... Então, agora, como é que a gente vai fazer essa aqui? A gente vai ter que pegar uma por uma, ler, para dizer se está certa ou se está errada. Tá? Então, vamos colocar numa posição aqui e vamos pensar. O que você acha certo, o que você acha errado? Porque aí depois você vai escolher aqui. Vamos começar na... Será que um professor que conhece a teoria das inteligências múltiplas pode classificar rigidamente as categorias específicas de inteligência, limitando suas possibilidades de desenvolvimento? Não, gente, isso é muito errado. Por que isso é muito errado? Porque se você fala, que nem eu falei, quando estava falando para vocês, eu tenho dificuldade, tá, numa inteligência, vamos voltar lá no slide da inteligência, corporal sinestésica, coisa que nenhum atleta tem, ele tem essa inteligência desenvolvida. A Selma não tem. Eu tenho muita inteligência linguística verbal, tenho outras também. Mas então, eu não tenho essa. Eu tenho essa aqui. Será que, então, meu professor vai entender que eu fico aqui e não vou lá? Não, gente. Conhecer isso é para entender que a Selma precisa desenvolver essa aqui. Eu preciso desenvolver aquilo que me falta. É isso que meu professor tem que copiar. Tá? Ele tem que falar, nossa, uma menina inteligente, que lê bastante, mas falta ela alguma habilidade. A escola tem que cuidar disso. Eu não espero que essa ideia tenha ficado bem clara para vocês. Porque não é que você vai entender de inteligência múltipla para classificar o seu aluno. Ah, o fulano lá, ele é bom para jogar futebol. Não, mas e daí? Então, ele não vai ler, ele não vai escrever, ele não vai fazer conta? Claro que vai. Você tem que saber, não é para limitar. Você tem que saber, tá? Você tem que saber, não é para limitar, você tem que saber para ampliar. Ah, aquela menina lá, ela escreve muito bem, mas ela é ruim de praticar esporte. Então, a escola tem que investir no que ela precisa, nas habilidades.
Já pensaram que a escola faz exatamente o contrário, muitas vezes? Né? A escola não cria esse espaço. Então, a 1 está errada. Vamos pensar na 2. Vamos ver se a 2 está certa ou se está errada. Agora, a 2. A 2 fala assim: inclui atividades artísticas para estimular a inteligência visual e espacial e jogos lógicos para a inteligência lógico-matemática. Olha que legal. Tá, então, o educador, ele percebe o que aquela criança precisa e investe naquilo. Ah, o menino é bom de bola. Ótimo que ele é bom de bola. Mas a professora vai zelar para que ele se torne também um bom leitor. Ah, ele é ótimo para desenhar. Cada desenho maravilhoso. Ele também tem que aprender a jogar bola. Né? Então, a gente tem que incluir atividades que estimulem as várias inteligências. Porque não existe isso de você ter uma só, ou duas. Você pode ter todas. Quero ver a carinha de vocês para ver se vocês estão entendendo isso, gente. Tá tranquilo? Você pode ter todas as habilidades. Ainda bem que a Eva se manifestou, porque você precisa entender isso. Não é para falar, você é bom de uma coisa, então é só isso. E a 3? 3 diz assim: consideram apenas aspectos intelectuais, omitindo completamente as habilidades emocionais e sociais dos alunos. O que você acha disso? Existem habilidades emocionais e sociais que valem muito mais do que determinadas habilidades intelectuais. Hoje em dia, saber conviver em grupo, vocês trabalham na escola, né? Você sabe. Como é difícil. Então, será que um professor ele pode ignorar habilidades emocionais e sociais? Todo mundo já não teve aquele aluninho que consegue evitar um grande conflito porque sabe tratar a situação com habilidade? Então, alguém que pense nas inteligências múltiplas tem que considerar que a inteligência ela não é só intelectual. Uma pessoa que sabe falar bem em público, como a gente vê tantos líderes religiosos, aquilo é uma inteligência. Uma pessoa que tem empatia pelo sentimento do outro é uma inteligência. Uma pessoa capaz de liderar um grupo é uma inteligência. Todos muito quietinhos. Então, vocês estão achando a 3 certa. Pronto, tá errada. Por quê? Porque não é só essas habilidades, né? Por causa Tem disso que- aqui, ó. Apenas. Então, tá errada. Vocês já escolheram sua resposta? Fazer a próxima lá. Eu quero que dê tempo da gente voltar no assuntinho. Vamos lá, mas vai dar. Cria um ambiente de aprendizagem flexível que permite aos alunos explorar diferentes formas de expressão, e essa aqui. Isso é boa, não é? Porque se eu permito que o meu aluno se expresse, por exemplo, escrevendo, ou desenhando, ou pintando, ou cantando, percebe que quando eu escolho várias formas de expressão,
Eu estou criando um ambiente que permite ao aluno que é bom na hora de cantar, mas que é ruim na hora de escrever, ser valorizado. E olha assim, oferecem diferentes formas de avaliação. O aluno pode falar, o aluno pode desenhar, pintar, talvez tirar fotos, fazer alguma coisa prática, fazer prova, fazer uma filmagem. Isso também dá certo. São formas de expressão. A gente entra aqui na A2, A4 e A5. Eu acho que vocês acertaram. Isso, Pro. E só acrescentando, Pro, que a senhora estava falando aí que o professor não, né, não precisa ter alta habilidade, né, em determinado assunto. Eu acredito que o professor ele tem que saber um pouco, né, de cada para contemplar a sala de aula, porque vai ter alunos que, né, de várias habilidades. Então, se o professor pesquisar, né, e tentar aprender um pouco, ele vai poder, né, dar uma bela de uma aula, né, para os Eu alunos. penso que, sabe uma coisa que eu acho que vejo que é muito, muito importante? Não é nem o professor ele saber assim, de tudo um pouco, mas é o professor sem preconceito. Porque eu acho que uma coisa que acontece com a gente na escola é assim, a gente acaba tendo preconceito. O que é preconceito? O aluno que é bom de bola, ele nem sempre é visto como alguém inteligente. É como se fosse fácil ser bom de bola. Isso você sabe que não é verdade. Ou ser bom de visão espacial. Não é verdade. Não é assim todo mundo. Eu vou voltar lá naquele slide assim. Ó, as várias formas de visão. Tá? Algumas pessoas têm extrema facilidade para pintar um quadro. Às vezes você entrega para a tua criança uma folha de papel sulfite e ela consegue fazer um desenho certinho no meio. Talvez você não consiga. Ou talvez você precise dobrar a folha. Olha que interessante. Se você recebeu uma folha de papel sulfite e foi pedido para você desenhar uma flor no meio, algumas pessoas têm capacidade de fazer isso de imediato, sem nenhuma dificuldade. Essas pessoas aqui, que têm essa inteligência. Aí sempre você vai ter aquele aluno que vai pegar a folha, vai dobrar no meio, vai abrir e vai dobrar no outro sentido para marcar o meio. Entendeu o que eu falei, né? Ele tem essa inteligência aqui, ó. Porque o que ele fez foi achar o meio da folha pela lógica. É diferente dessa outra inteligência que achou o meio da folha sem precisar dobrar nada. Eu notei uma vez, dando aula, um aluno que pedia licença em sala de aula para falar, devia ter o quê? Uns 12 anos, 13 no máximo, e não interessava o assunto. Às vezes ele queria falar da merenda, mas ele era um gênio nisso aqui, ó. Porque ele podia falar da merenda, ele podia falar mal da outra professora, ele podia reclamar do comportamento de um colega, mas ele falava e dominava o ambiente com o discurso dele. Eu descobri nessa eleição que ele foi eleito vereador da cidade dele. Eu mudei de cidade. Ou seja, era a inteligência dele que levou ele a um cargo político. A maneira como ele se expressava.
Mas quero voltar numa coisa que eu disse antes. O fato de eu ter uma dessas inteligências, ou 3, ou 2, não significa que eu não posso ter as outras. O trabalho da escola é entender isso, valorizar todas as inteligências e estimular o que falta. Porque eu senti falta a minha vida toda de não ter desenvolvido essa aqui, ó. Falar, por quê? Eu achava que eu não gostava de matemática. Mas nunca foi isso. Se eu tivesse tido professores que entendessem que eu podia ser boa leitora, fazer boas redações e também aprender matemática, eu teria sido mais estimulada. Então, a ignorância do educador, quando o educador acha que se o menino é bom de bola, ele tem que ser ruim na escola. Isso é uma bobagem cultural que o professor não pode aceitar. Na Prefeitura de Vinhedo, a gente trabalha com muitos alunos que são da zona rural e que têm isso aqui bastante desenvolvido. Porque eles trabalham com a família, plantando, eles conhecem o desenvolvimento das plantas, das frutas, falam bastante disso. E é admirável. Agora, eles também têm muita dificuldade em ler livros, escrever redações. Então, a professora, no caso eu tenho que valorizar isso aqui, avaliar isso aqui, estimular isso aqui, sem jamais esquecer isso aqui. Porque imagina que bacana que é se você tiver isso na vida, a possibilidade de desenvolver habilidades e competências que lhe faltam. Que é a última coisa que eu quero voltar a falar com vocês, das habilidades e competências. Hoje em dia não se fala mais na escola de conteúdos. Então, eu não tenho que explicar mais a minha aula de história. Algo como, por exemplo, o descobrimento da América ou a independência do Brasil. Não, isso é metodologia tradicional. Hoje eu preciso usar esses conteúdos para desenvolver habilidades para que o meu aluno tenha competência. Eu quero dar um exemplo e gostaria de ouvir vocês também. Quando eu ensino a independência do Brasil, da forma, vamos dizer, sala de aula invertida, com a metodologia que eu escolhi, o que é que eu estou querendo desenvolver no meu aluno? Eu não quero que ele aprenda que o Pedro Álvares, não, Pedro Álvares Cabral, não, a independência é o Dom Pedro. Eu não quero que ele saiba e decore que o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Porque saber isso não serve para muita coisa. Eu quero que ele use esse conteúdo para desenvolver a habilidade de entender o que é política. Você fala, tá, para quê? Para desenvolver a competência tão necessária ao exercício da cidadania, que é entender de política. Eu não preciso saber do Dom Pedro, nem do Getúlio Vargas, mas o professor de história vai trabalhar com isso, porque são os conteúdos relevantes da disciplina de história. Só que ele tem que entender que isso é feito em função de desenvolver habilidades e competências. Porque quando o meu aluno entende que antes de libertarem os escravos no Brasil, os políticos brancos brasileiros fizeram uma lei que deixava esses negros impossibilitados de serem donos de terra. Né? A lei de terras, que vem antes da libertação dos escravos. Falar, tá, eu ensino isso para o meu aluno, mas eu quero que ele seja capaz de usar esse conhecimento
de pensar assim, mas que sacanagem, o que adiantou libertar o negro se ninguém queria dar emprego para ele, se ele não tinha direito à terra? Isso é importante. É muito mais importante do que saber que tinha uma princesa Isabel na história. Porque ele vai trazer esse raciocínio como competência para olhar os nossos políticos, a nossa história hoje. Você percebe o quanto falta para nós de competências que poderiam ser desenvolvidas pela escola? Esse é o grande problema do ensino tradicional. Ele te ensina muitas coisas, sim. Você decorou o nome de montanha, de rio. Você aprendeu muitas coisas sobre o relevo, sobre a biologia. Tá, e serve para quê? A gente vive num planeta que está sendo destruído por gente que estudou pra caramba. Então, não há competência. A competência mais necessária nesse momento seria justamente a competência de salvar o planeta. A competência de evitar a fome, a miséria, a guerra. Então, é uma falha da escola também. Não estou dizendo que é só da escola, mas que na escola a gente tem um espaço de ação muito importante, né? Como dizia, né? Dizem os pedagogos, a escola não muda o mundo, mas a escola muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. É ou não é? E só o professor pode fazer essa revolução quando ele entende que está na mão dele. A ideia, né, que a Vanusa falou aqui de educação integral é essa: educar um cidadão, uma cidadã, para viver nesse mundo. Gente, para viver nesse mundo, eu não preciso saber quem foi o Cristóvão Colombo. Mas eu preciso entender por que existe o preconceito, por que existe o desemprego, por que existem países ricos e pobres. É isso aí, Eva. Por que existem as comunidades, as favelas? Por que o tráfico de drogas é tão difícil de enfrentar? E por que tem que enfrentar? Tudo isso tem que ser assunto do nosso dia a dia. A escola, ela tem que dar conta de todos os conteúdos. A escola lida com conteúdos. Mas ela tem que dar conta com conteúdos relevantes, que signifiquem alguma coisa para o seu aluno. Pode falar, Vanusa. Pro, me corrija se eu estiver errada, mas a gente teve uma palestra na escola e teve uma dinâmica que a pessoa que estava palestrando, ela falou assim, agora vocês vão desenhar uma casinha. Desenha aí uma casinha. E na hora que a gente expôs os nossos desenhos, todas as casinhas eram iguais, só da professora de artes que era diferente. E tinha aquelas com chaminé, com árvore do lado, mas é aquela árvore que parece uma nuvem contornando o tronco da árvore. E aí, desculpa, e aí ela colocou para a gente assim, né, que no passado nós éramos educados... tá me faltando palavras. Mas nós éramos educados para seguir, como se a gente fosse seguir conforme, não, como se a gente não tivesse liberdade de mudar, de pensar diferente. Se a maçã é vermelha, a criança fazia uma árvore com maçã, a maçã tinha que ser vermelha. A gente não podia se expressar de outra forma. Então, por isso que hoje, às vezes, a gente tem essa visão meio fechada, né? Por conta da educação que a gente teve. E acho que só a professora de artes que tem um conhecimento melhor em desenho
que fez um desenho diferente. O restante das professoras, todas desenharam a mesma coisa. E aí ela falou sobre a liberdade, deixar a criança ter uma liberdade de expressão, né? Deixar ela buscar respostas dos problemas, tentar entender, diferente daquilo que foi passado para a gente, né? Para a gente seguir exatamente. E às vezes a professora até corrigia a gente. Não, mas a árvore não é dessa cor, é verde, as folhas das árvores são verdes, a gente tinha que pintar de verde. E aí hoje a gente não tem mais isso, né? De moldar, digamos assim, o desenho da criança, alguma coisa assim. Ainda bem, né? Ainda bem que não tem mais isso. Porque olha só que sério isso que você está falando. Eu entendi qual foi a dinâmica da palestrante. Porque é isso que você vê, as pessoas trazem. Eu me lembro de que eu vi uma vez, sabe aquelas folhas típicas do Canadá? Que é uma folha que ela não é verde, tá? Ela é meio marrom. E que aquilo, quando eu vi, me incomodou bastante. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito. Folha tem que ser verde, maçã tem que ser vermelha, árvore tem que ser tipo nuvem. Eu aprendi assim, casinha. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca vi uma chaminé na minha vida, mas eu aprendi na escola a desenhar casa com chaminé. Tá? Eu aprendi na escola a desenhar um tipo de casa que não existia onde eu morava. Mas a professora me ensinou com telhado, era um retângulo, né? A casa tinha janelinhas, tinha uma portinha. Isso, gente, engessou a nossa criatividade, porque a gente era orientado pela professora, figura de tanta autoridade. Na vida de uma criança, a professora é alguém muito importante. Somos mesmo. Eu quero agradar a minha professora. Minha professora gosta de árvore verde com maçã vermelha. A criança aprendia e levava isso para a vida. Que bom, né, que existem as professoras de arte. Não, Vanusa, isso entra na questão do não desenvolvimento, entendeu? Porque assim, ó, vamos pensar, isso que você colocou, a competência. A competência é a capacidade de você mobilizar habilidades. Eu tenho habilidade para desenhar essa casinha, do jeito que você falou aí, com a árvorezinha do lado. Isso é uma habilidade. Agora, eu tenho que ter competência para questionar isso. E para saber que eu posso fazer uma casinha diferente, uma árvore diferente, uma maçã diferente. Por quê? Ué, porque eu sou uma pessoa criativa. Por isso que isso se volta para a educação integral. Ser uma pessoa criativa vai me ajudar a ser uma professora melhor, uma mãe melhor, uma dona de casa melhor. Agora, para isso, quando se trata de uma criança, eu preciso ter incentivo. Senão, eu só vou fazer como a Pro gosta. Eu estou perdendo aí o meu senso crítico, a minha capacidade de avaliar. Isso, Vanusa. Porque se a professora não entendeu que a criatividade é muito mais importante do que reproduzir um desenho dentro da expectativa do outro, ela não está desenvolvendo habilidade nenhuma. É preciso que a criança seja ativa. Se a criança ativa faz a maçã preta, você, professora, pode pedir uma explicação. Por que a sua maçã é preta? Aí a criança pode dizer, porque é da bruxa. Está resolvido, gente. Ela tinha uma resposta para a maçã preta. Ela tem que ter essa liberdade, aprender na escola que ela tem direito de se expressar. Senão fica um monte de gente assim, que nem o pessoal da minha idade,
e não tem coragem para nada. Quantas vezes lá na escola mesmo a gente não vê? Sei lá, uma diretora, uma coordenadora autoritária toma uma decisão fora da lei. E todo mundo fica quieto. Sabe? Todo mundo fica quieto. Você sabe que está errado. Por que você fica quieta? Pelo mesmo motivo que te ensinaram a desenhar aquela maçã, aquela árvore. Você aprendeu a submissão na escola. Primeiro você se submete à expectativa da professora. Você é criança, você quer agradar a professora. Você faz do jeito que ela quer. Aí depois que você vira uma professora grandona, você continua submissa. Porque você sabe que ninguém pode te obrigar a fazer determinada coisa que a coordenadora está mandando. Não tem nenhuma lei que determine qual é a cor da caneta que você escreve no seu diário. Ah, mas a coordenadora quer que faz de caneta preta. E aí a gente faz de forma submissa, porque foi isso que a nossa educação tradicional ensinou. Aí você fala, mas então eu tenho que brigar com a coordenadora? Sim, mas não sozinha. Nosso trabalho é coletivo. Nós temos que ter coragem de agir em equipe e sempre em prol do nosso aluno. Acho que agora vocês entenderam, né? Semana que vem tem mais, gente. Desejo uma boa noite para vocês, um bom descanso. E se alguém tiver dúvida, eu estou aqui. Pode perguntar. Estou terminando a aula porque acabei o conteúdo. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite. Bom descanso. O conteúdo foi incrível, viu? Eu acho sensacional essas metodologias ativas, né? Porque estimula tanto o aluno quanto o professor também para pesquisar, igual na fala da colega aí da lagartixa, né? Automaticamente, né, tem que pesquisar para poder passar, né, certinho, né, para os alunos. Então, assim, não fica aquele professor que só usa, né, os conteúdos pronto, né? Eu acho que dá um estímulo bem mais para o professor também, né? E o aluno, automaticamente, o aluno, né, já adentra, né, no conteúdo, perguntando, né, fazendo coisas diferentes. Eu acho sensacional, viu? Eu também, Eva, gostei muito dessa sua fala, porque é justamente isso. Lembra, só vou mostrar mais, eu vou voltar naquele slide, só por causa disso que a Eva falou. Cadê o slide da pirâmide? Não, tá mais para baixo, né? É aqui, ó. É aí que a gente pode ter certeza, Eva, que a gente, para ensinar, a gente aprende muito. Por que aprende muito? Porque você precisa. É a lagartixa, é o funk, não interessa. Seja o que for, você vai precisar ir atrás do conhecimento. Isso é metodologia ativa. E vale, né, como a Eva falou agora, para os dois lados. Vale para o aluno? Vale, mas vale para a professora também. A gente só tem a ganhar com isso. Embora, né, como a Vanusa falou, gente, não é fácil, mas vale a pena. Sim, porque cá entre nós, né, Pro? Tem muito professor ainda que usa os conteúdos pronto, não dá nada de metodologia ativa, sabe? É assim, é vergonhante, assim, mas existe muito ainda. Acho que Então, a maioria ainda, Eva. eu fiquei numa escola, né? Eu fiquei assim abismada, porque, nossa, muito triste mesmo. Mas, né, estamos assim se preparando, né, para fazer a diferença, né? Eu acredito, né, que daqui para frente, né, vai ser bem melhor, porque os professores, né, que está entrando agora, né, vai fazer a diferença. Ainda mais com aulas, né, maravilhosas, né, igual as da professora, né? Então, fechou. Isso, Eva, que eu acredito muito no concurso público. O concurso obriga o professor a estudar. E você estudando essas coisas, é impossível que você não se sinta desafiado a melhorar, a tentar fazer um trabalho de mais qualidade. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite, bom descanso, Pro. Obrigada pela aula, viu?